Bom, agora eu vou falar sobre direito eleitoral, notadamente sobre as alterações legislativas que entraram em vigor agora no ano de 2018, quais serão aplicáveis às vindouras eleições agora de 3 de outubro, tá certo? Então, só fazendo uma sinopse inicial, vou falar aqui sobre a participação nos processos eleitorais, domicílio eleitoral, multas eleitorais, fundo especial para financiamento de eleição, que foi esse criado agora ultimamente, vaquinha pela internet, que é a possibilidade da pessoa física desconhecida doar, gastos eleitorais, o que não pode ser considerado gasto eleitoral, prestação de contas, arrecadação antecipada, propaganda política, o crime eleitoral novo, participação em debates em meios televisivos e de comunicação e os prazos de início da propaganda eleitoral. Então é um esquema assim para falar apenas essa parte que mudou, tá certo? Então, de início aqui, cabe salientar que continua sendo respeitado o princípio da anualidade, qual seja, tem que se aguardar um ano para que a modificação legislativa possa produzir efeito. Vamos falar agora da participação em processo eleitoral. O partido político deverá registrar seu estatuto no TSE até 6 meses antes do pleito eleitoral, para que o mesmo possa participar. Respeitando o mesmo prazo de 6 meses, está que o candidato deve possuir seu domicílio eleitoral no local da circunscrição onde se candidatará 6 meses antes do pleito, até 6 meses antes do pleito. Multas eleitorais e parcelamento. O parcelamento das multas eleitorais é direito tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas. Pode ser feito o parcelamento em até 60 meses, porém, esse prazo pode ser excepcionado para mais, além dos 60 meses, quando ou a pessoa física tiver uma renda cuja multa ultrapassar 5% dela, ou a pessoa jurídica quando a multa ultrapassar 2% do faturamento, bem como também 2% na hipótese do partido político, quando então, se a multa ultrapassar 2% do repasse mensal do fundo partidário, então esse pagamento poderá ocorrer em um prazo além dos 60 meses. Em regra, é vedado o registro de candidatura avulsa, que a própria pessoa se candidatar autonomamente. E o detalhe aqui é que mesmo que essa pessoa tenha filiação partidária, que é o caso mais controverso nessa interpretação. Ou seja, em regra, se avalia que é vedado o registro da candidatura quando o candidato não tem filiação partidária, mas, porém, ainda que tenha filiação partidária, é vedada
a candidatura avulsa. Nesse sentido, o Supremo futuramente vai deliberar a esse respeito, mas por enquanto é isso que reza a legislação. Bom, agora vou falar sobre o Fundo Especial para Financiamento de Eleição, que foi criado recentemente e é aplicável somente em ano eleitoral. Então não é em todos os anos, certo? Somente em ano eleitoral. E salientando que o fundo partidário continua, ou seja, coexistem tanto o novo fundo público especial para financiamento de campanha com o antigo fundo partidário. Por se tratar, como dito, de um financiamento eleitoral, ele só produz esse patrocínio em anos eleitoral, objetivando, por óbvio, financiar a campanha eleitoral dos candidatos. Nessa nova, vamos dizer, reforma eleitoral, não pode mais haver doação de pessoas jurídicas. Então, é isso. Salientando que a regulamentação desse fundo ela é baseada na lei e definida pelo TSE, não baseado com autonomia total do TSE. Importante. Vamos salientar aqui também essa questão dele ser baseado na lei. Qual que é a composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? É o somatório da compensação fiscal que anteriormente as emissoras de TV receberam no ano da promulgação 2017 anterior pelas propagandas partidárias. Então, trata-se de uma compensação fiscal por conta da propaganda partidária que não é mais destinada às empresas de mídia, né? Televisivas. Bom, como é que então é feita essa divisão? Então parte dessa compensação pelo não mais subsídio governamental às propagandas partidárias que até então eram veiculadas nos órgãos televisivos. A segunda parte, 30%, a segunda parte será através da programação de emendas bancárias estaduais, correspondente às programações de emendas de bancada estaduais, 30% do valor, que poderá ser deduzido sob caráter de exceção se houverem dotações suplementares nesse sentido. Então essa parte de 30% dessa verba do Fundo Especial para Financiamento de Eleição
será depositado no Banco do Brasil até o dia 1º de julho do ano do pleito, sendo que os recursos não utilizados, conforme regramento de prestação de contas, deverão ser devolvidos integralmente para o erário público. Então falamos aqui do percentual de 30%, agora o percentual de 2%, para os partidos que tenham registro no TSE, divididos proporcionalmente de forma linear. Então eu não vou ficar fazendo comentário valorativo, mas tem notoriamente uma desproporção, dificultando a vida dos partidos menores. Aí vem a terceira divisão, corresponde a 35% da verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que será destinado para partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara. 48%. Para finalizar, proporcionalmente à participação do partido na Câmara, quer dizer, 35% é linear para partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. 48% é dividido proporcionalmente à participação de cada partido na Câmara, ou seja, quem tiver mais deputados vai se fazer uma regra de 3 simples e receberá um quinhão maior desses 48%. E, por fim, 15% divididos proporcionalmente à participação partidária no Senado Federal. Então tá aí a divisão do Fundo Especial. Tá aí a divisão. 30% igual às emendas de bancada do mesmo valor, depositado até 1º de julho, 2% por igual dos partidos que têm um registro no TSE, 35% os partidos que têm pelo menos um representante na Câmara, linearmente, e 48% proporcionalmente, de acordo com os deputados, e 15% proporcionalmente a participação do Senado. Para ter acesso, o partido deverá requerer ao órgão partidário específico, né, que rege essas deliberações, e o limite de gastos de campanha serão definidos em lei, depois divulgados pelo TSE. Esse aspecto aqui é importante porque anteriormente era definido pelo TSE, agora não, agora é definido por lei. Então é uma mudança importante. Então o próprio legislador define o que ele irá limitar de gastos para ele mesmo. Quer dizer, até sem querer entrar no mérito da coisa, mas é um pouco conflituosa essa regulamentação, né? No sentido de legislar pelo próprio interesse. Bom, a famosa vaquinha pela internet, que nada mais é que as pessoas desconhecidas que depositam em dólar para determinado candidato, está regulamentada. Então, desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, pode ser feita a arrecadação previamente de recursos, mas a liberação dos recursos fica condicionada ao registro da candidatura. Então fica lá depositado, né, previamente, só vai poder ser sacado mediante a confirmação do registro da candidatura, bem como a realização
despesas de campanha, além de outros requisitos que a lei regulamentar. Vamos lá. A doação de pessoa física é permitida, limitada a 10% da renda do ano anterior, conforme declaração do IR, e multa será aplicada até 100% se doar acima dos limites da lei, aplicado em cima dessa extrapolação de limites. O que são considerados gastos eleitorais? Despesas do transporte do pessoal a serviço da candidatura, não do candidato, e podem ser financiados custos com criação de endereço da internet e funcionamento de conteúdo, que é o pagamento para que o anúncio nesse site, o provedor, vá para um número maior de pessoas. Então, quer dizer, essa regra é uma regra questionável, já que qualquer tipo de propaganda paga passou a ser proibida. Quer dizer, e como que esse artigo estabelece que é permitido o pagamento para um provedor de internet para que possa potencializar a exibição da propaganda do candidato. Então, realmente conflituoso. Fatalmente chegará lá no TSE/Supremo para poder avaliar, não é, talvez no STJ, né, ou melhor, no Supremo, já que estamos falando de recursos advindos do TSE. Vamos aguardar. O que não são considerados gastos eleitorais? Combustíveis e manutenção de veículo de campanha, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor de veículo, alimentação e hospedagem própria do candidato, uso de linhas telefônicas no nome do candidato até 3 linhas, então não são despesas. Normalmente a pessoa já tem, né? Agora, a alimentação e hospedagem própria do candidato realmente é uma coisa controversa. Eu vou tarjar porque isso é uma situação que normalmente as pessoas entendem que o candidato em campanhas se hospeda em hotéis, se alimenta, e razão pela qual teria direito a comprovar essa despesa como despesa eleitoral, bem como veículos em campanha. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente tem que salientar, porque no entendimento aqui poderiam ser comprovados esses tipos de gastos, mas porém a legislação não preconizou dessa maneira. Agora vamos ver aqui algumas hipóteses de comprovação de prestação de contas, também pela seção de bens móveis, doações em dinheiro entre candidatos do mesmo partido. Então pode, de repente um não gastou, o outro gastou, passa para o outro. A seção de automóvel de candidatos até 3º grau para uso em campanha. Então pode comprovar. Não é considerada arrecadação antecipada campanha de arrecadação prévia de recursos. É outra contradição da lei, mas já que está na lei, temos que saber. Então pode ser feita campanha de arrecadação prévia de recursos, que não é considerada arrecadação antecipada. No que concerne a propaganda política, é um aspecto bem interessante, porque não é permitido em bens públicos e particulares. Porém, é permitida a propaganda política com bandeiras, bem como com adesivos plásticos fixados em caminhões, automóveis, bicicletas, motocicletas, janelas, adesivos plásticos até meio metro quadrado. Carro de som mini, trio elétricos,
entre 8 e 22 horas, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, bem como durante reuniões e comícios, até o limite de 80 decibéis. Vamos consertar daqui. 80 decibéis a 7 metros de distância. No tocante aos prazos, é permitida a propaganda a partir, nesse caso, a orientação do TSE é feita de 1º de abril a 30 de julho. Ele tem 5 minutos para falar sobre regras, e agora foi contemplado um incentivo à participação feminina, tendo em vista a pequena participação das mulheres na esfera dos membros do Legislativo, então, que é muito salutar para uma melhoria aí da igualdade da participação, bem como aí também fala sobre cotas, regulamentação eleitoral, enfim. Então o TSE tem esses 5 minutos garantidos para falar, contando 1º de abril a 30 de julho. E não é mentira. Eu faço esses trocadilhos porque quando fala que não é mentira, já vai gravar o 1º de abril, não é verdade? Partido político também não se equipara a entidades paraestatais. Isso mudou agora. Então, assim, para quem faz concurso, isso aqui pode ser uma perguntinha muito provável de cair de alguma maneira, ou indagação de uma pergunta. Falar agora sobre a vedação de recebimento de recursos de partido político. Então, é vedado o recebimento de recursos de pessoas físicas que exerçam cargo de livre nomeação ou exoneração, ou seja, são cargos comissionados, tá certo? Então, esse não pode doar. Ou pessoa física que exerça emprego temporário público, ressalvados os filiados a partidos políticos. Quem é filiado a partido político pode doar para o partido político. Vamos pôr aqui de verde, porque quem é filiado então a partido político pode realizar doação para o próprio partido político. Então isso é de caráter excepcional, tá certo? Porque a exclamação da exceção. Também entidades ou governos estrangeiros não podem doar para partido político. Vou colocar aqui não podem doar para partidos políticos. Não podem. Vou colocar aqui para fixar mais ainda. Vamos inserir aí a caixinha para poder fixar de uma forma mais efetiva. Então, vamos repetir: cargos comissionados não podem doar para partido político. Pessoa física que exerça emprego temporário, ressalvados filiados a partidos políticos. Esses podem doar para os próprios partidos. Também não podem doar entidades ou governos estrangeiros, entidades de classe ou de sindical, entes públicos. Entes públicos seriam aí a União, Estados, municípios, Distrito Federal, e pessoas jurídicas de qualquer natureza. Isso é uma modificação legislativa, né? Substituída pelo Fundo Especial Governamental de Financiamento de Campanha, já falado. Por fim,
a propaganda paga não pode ser veiculada em hipótese alguma, como já falado, nem no rádio nem na TV. Nesse sentido, não tem direito mais à compensação fiscal devido à propaganda partidária, que não existe mais. Existe um novo crime eleitoral que foi positivado, que é obter para uso próprio documento público ou particular ideologicamente falso, usar verba de financiamento coletivo para benefício próprio, dá aqui uma pena combinada de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Quer dizer, um crime eleitoral. No que se refere à participação em debates, os candidatos cujos partidos possuírem no mínimo 5 parlamentares no Congresso poderão e deverão, melhor dizendo, participar obrigatoriamente, sendo facultada aos demais partidos, ou as emissoras que estão precisando chamar os demais candidatos. Tem muitos partidos, muitas vezes as emissoras preferem chamar aqueles com maior, vamos dizer assim, conhecimento do público. Está amparado pela lei. Em relação aos prazos do início da propaganda eleitoral, o primeiro turno a propaganda começa 35 dias antes das eleições. É uma data também que tem que fixar, porque 35, principalmente no direito, eu acho que deve ser o único caso que tem esse prazo. Normalmente é 30, 10, 20, 15, mas 35 é realmente uma data muito atípica, daí fica fácil de guardar também para o primeiro turno. Para o segundo turno, a partir da sexta após a realização do primeiro turno, sexta seguinte, a partir da sexta seguinte, após a realização do primeiro turno, até a antevéspera da eleição. Beleza? E no segundo turno, o tempo se equivale e será de 10 minutos para cada candidato. Então fechamos aí alguns tópicos do direito eleitoral, referentes aí a alterações legislativas para a eleição 2018.